Olá, eu sou o Khaled Salama e este é o Ideia Pod. Neste episódio eu converso com William Silveira, professor de Muay Thai e sócio da WM Brothers Thai. O William é o meu mestre lá na WM. Tudo bom, professor? Tudo bem, Khaled. Estou feliz aí pela oportunidade de estar participando do teu podcast. E um bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que estiver escutando aí. Exatamente, e assim, para mim é um grande prazer, né? Eu sou aluno da WM desde o final de 2022, então agora tá completando 2 anos, cara, passou assim que é um rastilho de pólvora, né? Então, para mim é um prazer muito grande estar contigo aqui. William, pra gente começar, eu queria ouvir um pouco assim da tua trajetória profissional até aqui, tanto fora do Muay Thai, quanto o que te levou ao Muay Thai até os dias de hoje. Dá um panorama pra gente aí. Certo. É uma história, vou dar uma resumida, né, porque se for... Exato, né? Hoje eu tô com 30 anos, né, eu comecei a treinar Muay Thai quando eu tinha de 13 para 14 anos, então eu tenho praticamente mais tempo de vida treinando Muay Thai do que não treinando, né, então hoje eu digo que o Muay Thai, ele faz parte da minha vida, faz parte não só da minha rotina, mas parte do meu ser mesmo. Quando às vezes eu tô um pouco saturado, eu falo, vou ficar um tempo sem treinar, que eu tô meio saturado, mas eu fico ali 2, 3 dias, já me faz falta, tanto para minha saúde mental quanto para tudo. Então o Muay Thai faz parte da minha vida hoje. Enfim, perguntou como é que foi minha trajetória. A trajetória, exato. Já falei ali, né? Comecei a treinar ali de 13 para 14 anos, em meados ali de 2009. Por que eu entrei para o Muay Thai? Eu sempre gostei de desenho de luta, na época Dragon Ball Z e outros animes de luta, Cavaleiro do Zodíaco, filme. E naquela época as criançadas brincavam muito na rua, né? Brincavam de lutinha e coisa e tal, na escola também. E eu queria praticar alguma luta, por ver em filme, em desenho, sempre luta, combate. E naquela época se tinha muito jiu-jitsu, só ouvia falar jiu-jitsu, judô. Eu até fiz algumas aulas na época, mas eu queria dar soco, chute, coisa mais assim, mais ação. Daí eu procurei, fui me informando com poucas fontes informativas que tinha na época, né? A internet não era como hoje, né? O cara dá um Google ali e busca tudo. Busca tudo, acha tudo. Mas procurei nos meios que tinham na época e achei que tinha algumas academias em Criciúma que tinham aula de Muay Thai. Daí fui procurar saber o que era, vi que era meio tipo um boxe e tal, depois já me interessei. Na época eu era criança, pedi pra minha mãe, ela ficou meio assim, mas me levou para uma primeira aula experimental na época, e eu desde a primeira aula eu falei, mãe, eu gostei, é isso que eu quero. Comecei a treinar, naquela época tinha pouquíssimas crianças que treinavam, 13 para 14 era meio criança assim, né, pré-adolescência. Eu treinava numa turma de adulto desde o início, eu era o mais novo, fiquei meio que o xodó da turma ali. Por isso que hoje eu conheço muitos professores e mestres da região, porque naquela época eles eram meus colegas de treino. Eu começando ali com 13, 14 anos e os caras estavam no auge deles, né? Tipo, como eu tô hoje, com 30 e poucos anos. E eu ali o mascote da turma. Por isso que eu tenho grandes amizades com grandes professores da região, porque muitos foram para fora. Eu vejo vocês se dão super bem, isso, né? Por isso. E daí comecei a treinar, já era para treinar 2 vezes na semana, depois do primeiro mês já aumentei para 4 vezes e fui treinando. Vi um primeiro campeonato, fui com o pessoal da academia assistir um primeiro campeonato, fiquei apaixonado, falei, não, é isso que eu quero participar de luta, quero competir. A tua mãe nem imaginava o que ia virar. Quando ela te levou para treinar ali, ela nem falou muito assim, porque isso aí vai passar. Vai ser rápido. Vai ser rápido, porque eu já tinha tentado ser qualquer outro esporte. Eu tinha tentado jogar escolinha de futebol, basquete, vôlei, por conta do meu tamanho também, né? O pessoal não tá me vendo, mas eu tenho 1,91 m de altura, então eu sou bem alto. Então, já tinha tentado outros esportes, só que sou perna de pau. Não dava esporte com bola, pra mim não dava nada. E na luta eu me encontrei, consegui ter um bom desempenho, fui evoluindo rápido. E, enfim, passou ali o primeiro ano de treino e chegou a oportunidade de lutar, participar de um campeonato catarinense, que na época foi em Lages. Pedi pra minha mãe, foi um parto, né, pra ela deixar, mas na época o professor conversou com ela, deixou ela bem segura. Alinhou tudo E eu fui. Peguei um adversário muito mais experiente
E naquela época, como eu comento com o pessoal da academia, não tinha tanto zelo quanto com a integridade física dos atletas igual hoje. Tu caía ali numa vala comum junto O cara com... tem regra, dá 400 orientações. Regras até tinha, mas tipo, não tinha muito essa divisão de tipo do amador e estreante pro cara que tem 50 lutas. Caía ali no chaveamento, se pegasse tu que nunca lutou, tu podia lutar com um cara que tinha 20, 30 lutas. E esse é um erro de algumas academias também, não só do torneio. Eu não fiquei traumatizado, mas muitos iam lá levava uma surra e abandonava o esporte. William, eu tenho um primo que ele tava me relatando que ele tentou fazer Muay Thai, ele não mora aqui na região, mora em outro lugar, né? E porque ele viu eu publicando Muay Thai, ele disse assim, cara, eu não vou mais. Porque na primeira aula me deram uma surra tão... Aí o que eu imaginei? Que era sparring no dia. Ele pegou o dia do sparring, ninguém deu nenhuma orientação para ele, ninguém deu nenhuma orientação para os colegas. Eu acho que isso aí algumas academias falham, né? Por mais que o cara vá ali na nossa academia num dia que a sparring é a primeira aula, a gente não vai botar o cara no sparring, né? Exatamente. Vai ficar ou eu ou algum outro instrutor ali. Ou no mínimo dar uma orientação para ser mais leve, né? Só uma trocação, né? Então, daí como eu te falei, tem gente que nesse primeiro contato aí pega um lutador mais experiente, apanha, se machuca, né? Porque obviamente há diferentes níveis de experiência, né? E traumatiza, não compete mais ou até mesmo para de treinar. Mas enfim, passei essa primeira competição, perdi, daí fiz outra, perdi e não desanimei, até eu conseguir ganhar a primeira vez. Daí foi a minha adolescência inteira assim, treina, luta, passei ali dos 13, 14 até os 18 só treinando e lutando. Participei de várias competições em diversas cidades, até outros estados também, competições de níveis municipais, estaduais, nacionais. E foi isso. Mas a tua trajetória profissional, daí, aqui tu relatou mais ou menos até os 18 anos, daí teve a passagem pelo Exército. É nesse ponto que eu ia chegar agora. Daí, chegou ali a parte dos 18 anos, eu me alistei no Exército. E eu tinha vontade de servir, eu sempre segui paralelo essas duas coisas, arte marcial ou carreira militar. E hoje o Muay Thai tá numa realidade diferente no Brasil, né? O pessoal tá começando a conseguir ganhar um dinheiro, lutando e tudo mais. Ainda é pouco, mas ainda já tem uma experiência. Na minha época, há 10 anos atrás, 12, não tinha, o cara não ganhava nada, gastava muito mais do que ganhava, né? Sim. E daí faz 18 anos, começa a vir conta, né? Começa a vir responsabilidades, e digo, tem que ir trabalhar. Daí eu entrei pro Exército. Entrei pro Exército como recruta ali em 2013 e fiquei. Passei o primeiro ano ali como recruta, tive a oportunidade de enganjar, que se fala, né? Que virar do efetivo profissional. Eu virei soldado antigo, fiz curso de formação de cabo, saí cabo, virei mecânico de armamento, eu era cabo armeiro, né? Para quem não sabe, fica responsável pelo armamento do quartel ali, arruma, conserta a arma, entrega a arma pro pessoal que tá entrando em serviço, recebe do pessoal que tá saindo. Bem legal assim, né? Porque acaba indo pra finalidade fina do militar ali, né? Mexendo em armas. E assim, é incrível como as coisas casam, né? Porque se tu olhar a arte marcial, é disciplina, e aí vai indo, né? Totalmente. Aí tu faz uma comparação com a carreira militar, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. A hierarquia, né? Então, daí fiquei esses 8 anos no Exército. Nesses 8 anos, eu meio que deixei em stand-by o Muay Thai. Não parei, mas parei de competir pela falta de tempo para treinar, porque um atleta que vai competir, ele tem que treinar no mínimo 2-3 horas por dia, e de segunda a segunda praticamente, e a realidade, quem está ouvindo aí que já serviu o Exército ou está servindo, sabe que é bem corrida a vida militar dentro do quartel, né? É muito serviço, dorme pouco, descansa pouco, trabalha final de semana, então tu não tem aquela energia e disposição para estar treinando. Primeiro, tu não tem tempo, e depois tu não vai ter disposição, porque a rotina militar, ela te consome bastante. Mas eu nunca parei de treinar, sempre só diminuir, em vez de treinar todo dia, treinava 2 vezes na semana, tinha semana que ia para outra cidade, em missão do Exército, daí não treinava. E a própria rotina militar, ela te trazia pelo menos a parte do físico que tu conseguiu manter, né? A gente corria lá bastante lá dentro, barra, fazer essas coisas. E aí quando deixou o Exército, pelo menos a parte do físico, ela também estava mantida, né? Só que daí eu era militar temporário, né? Pode ficar até 8 anos só. Quem entra ali como recruta sem prestar concurso. Até prestei concurso, mas não passei, e daí depois eu vi que eu queria usar ali como escada mesmo, não ficar para sempre. E daí, quando eu tava ali no 7º ano,
Daí ia ter o 7º ano inteiro, mais o 8º ano. Surgiu a oportunidade de comprar uma academia de Muay Thai, que era a academia onde a gente treinava na época, eu e o Mastella. O Mastella é meu sócio ali na WM, né? A gente se conheceu no exército. Eu conheci ele lá dentro e ele já treinava também, e eu era de uma outra equipe e eu passei a treinar na equipe que o Mastella treinava. E a gente treinava junto e trabalhava junto, criamos uma amizade bem legal, fomos para várias missões junto e tal. E aí a gente sempre comentava, seria legal a gente sair do quartel, abrir uma academia e tal, papá. Daí, pum, caiu de paraquedas essa academia. Essa oportunidade. Era na academia, o nome da academia era VO2 Muay Thai Top Team, era do professor Vinícius, ele era nosso professor na época. Tive vários professores, né, ao longo dessa minha vida toda no Muay Thai, mas ele foi o último, assim, que eu comprei a academia dele. Ele já tinha academia há alguns anos, só que também estava meio saturado, assim, do Muay Thai, e teve uma oportunidade de trabalho em outra cidade, e ele pegou e, tô cansado desse mundo da luta, tava há anos também nisso, né, e quero mudar de áreas, mudar de cidade, e perguntou se eu não queria comprar a academia, o ponto no caso, né, ele já tinha um número X de alunos, o tatame... A partir dali tu tocaria, isso, né? É um start, né? E daí eu fiquei meio assim, né? É uma boa, né? Eu tô pra sair do exército, é uma coisa que eu sempre quis, mas ao mesmo tempo tu fica inseguro, né? Empreender, né? Empreender. Querendo ou não, é um risco ali. Tu estás acostumado ali no quartel, no exército, todo dia primeiro teu salário tá na conta, tu fazendo as tuas coisas ou não, né? A partir do momento que tu começa a empreender, tu sabe que tu vai ter que correr atrás e ter responsabilidade. Sempre aquele medo, será que vai dar certo, será que não vai, será que eu faço assim, assado? Isso era 2019. 2019, por aí. Daí ele chegou a oportunidade pra mim, e daí eu fiquei com medo de comprar sozinho, daí eu convidei o Mastella. Daí dividir o risco. Daí eu falei, tu não tá afim de se meter nessa enrascada comigo. Daí ele ficou meio assim na época também e tal, pedi uns dias ali, um tempinho pra pensar, e eu fiquei, tomara que ele aceite e tal. Só que o professor queria vender, queria meio que rápido também, porque já pra decidir. A janela de oportunidade dele lá no outro trabalho que ele ia também era pequena, então não tinha tempo pra... se vocês não quiserem, eu vou oferecer pra outro e tal. Daí, enfim, o Mastella aqui, a gente comprou dele, ele foi embora, a gente assumiu a academia. Daí assim que a gente assumiu, primeiro a ideia era continuar com o mesmo nome dele e tal, mas daí passou um mês, eu assim, vamos criar uma identidade nossa, um logo nosso, um próprio nome da gente e tal. Daí veio o WM, né, que é o W de William e o M de Mastella. A gente contratou um designer gráfico para fazer o nosso logo, que é esse que tá na minha blusa agora aqui. E desde então é esse que a gente usa. Deu uma mudada só, que foi botado aqui os tigres e tal. Aí esse ano, completando 5 anos de academia... Esse ano vamos completar 5 anos. E nesses 5 anos aí foi uma turbulência, né? Quando a gente começamos muito bem. Daí, vamos pular um pouquinho, eu dei baixa no exército, porque durante um ano eu fiquei trabalhando no exército e dando aula na academia de noite. Daí a rotina tava assim, aterrorizante, né? Porque jornada dupla, 2 trabalhos que exigem muito de ti. Exato. Que é o exército e ser professor de arte marcial, porque tu tem que estar sempre bem, tu tem que passar energia boa pros teus alunos. Então, exige bastante. Foi um ano bem difícil, mas foi um ano bom. E daí eu dei baixa no exército e fiquei só na academia. E daí tava bombando. E aí veio a pandemia, né? Eu ia dizer, as datas coincidem, né? Veio a pandemia. Meu nosso primeiro ano, ia fazer um ano, ia completar um ano ali. Ia completar um ano assim, tava tudo certo, aluno pra caramba, nós acertamos, deu boa. E veio a pandemia, daí a gente teve que fechar, né? Daí começou assim, não vai ter que fechar. E a situação foi evoluindo muito rápido, a gente sabe muito bem tudo que aconteceu. Inúmeras pessoas aí vieram, infelizmente, perdendo a vida, né? Por conta desse vírus. E teve que parar tudo. E foi bem difícil pra gente, né? Porque tava começando, não tinha nenhum ano de empresa, de negócio. E a gente tava vivendo exclusivamente daquilo ali, né? Daí foi complicado se manter assim. Sorte que tinha algo guardado da época do exército e alguns alunos parceiros que estão com a gente até hoje, mesmo sem poder treinar, continuaram pagando a mensalidade. São pessoas queridas por mim até hoje, que eu levo em consideração para sempre, porque ajudaram no momento de dificuldade. Difícil, né? Mas no fim da história também, William, o pessoal percebeu que
ok, tínhamos uma situação gravíssima de pandemia e tal, só que exercício físico contribuía com a prevenção, né? Exatamente. E aí, aos poucos, a galera começou a olhar isso de forma diferente, né? Exatamente. E daí foi passando, foi vindo algumas medidas de liberação, né? Com menos alunos, menos mais contato, tímidos, máscara, né? coisa e tal. E a gente foi se adequando às normas da época e fomos voltando devagarinho e, graças a Deus, hoje está muito melhor do que naquela época que já era considerada boa. Era considerada boa, porque depois que passou a pandemia ali, eu que sou do meio, senti que teve um aumento assim, 1000% das pessoas procurar atividade física, sabe? Acho que pelo susto de que quem não fazia atividade física ou tinha sobrepeso era fator de risco, hoje as pessoas buscam muito mais. Então, não só no Muay Thai, mas tu pode ver, tu pegar de manhã cedo, fim de tarde na avenida, é muita gente correndo nos parques. Aqui em Criciúma mesmo, a galera é muito ligada em saúde. Muito ligada, né? Correndo nos parques, as academias de musculação, todas, sempre bastante movimento, as academias de luta, conheço todas praticamente aqui de Criciúma, não vejo ninguém que esteja reclamando assim, não tenho aluno. O pessoal que trabalha sério, eu digo, né? Não tem aluno, todo mundo tá bem. E assim. fora os investimentos que a gente tá vendo, né? Academias novas, abertas o tempo todo, né? Aqui, a cada mês está abrindo uma franquia de academia diferente, de musculação, eu digo. William, agora eu queria entrar especificamente no Muay Thai. Certo. Uma das coisas que eu percebo ao longo desse período todo é que aqui eu faço uma comparação assim com alunos novos, porque eu já fui aluno novo 2 anos atrás, então eu tive minhas próprias experiências. Já tá virando veterano. Agora com o Praged verde e branco vou deixar de ser iniciante, né? Falta pouco, né? E tu sabe que uma das coisas que eu começo a prestar atenção é que a galera que entra no Muay Thai, em muitas ocasiões, elas precisam se tocar de que Muay Thai é repetição. Então, uma das coisas que eu percebo, assim, que eu acho um sarro, é quando o aluno novo começa, por exemplo, a puxar um aparador, aí ele pede pro colega dar uma cotovelada, aí pede pro colega dar um soco, aí pede pro colega dar um chute e depois não sabe mais o que fazer. Tá, e agora o que eu faço? Tipo, o cara meio que congela, porque ele pensa assim, mas eu já pedi pro cara dar uma cotovelada. Exatamente. Mas, cara, Muay Thai é repetição. O treinamento é repetição, Sim, né, William? É repetição, porque tipo assim, se tu for botar, tem bastante golpe, mas também não tem tantos assim que tu, tipo, o que alguém que tá começando, que treina ali um mês, ele vai fazer todos os golpes que um faixa preta faz, por exemplo. A questão é a qualidade, a potência, a agilidade, equilíbrio. As variações. Não tem, tipo assim, um golpe mirabolante que só alguém que treina há anos vai fazer. É o jab, o direto, o cruzado, o gancho, o chute alto, o chute baixo, cotovelo. Não tem nada de assim, muito diferente que foge disso. O problema é a execução do movimento, né? Tu saber fazer certo, tu saber fazer na técnica. E isso tu só vai conseguir fazer com a repetição. Até quando eu comecei a dar aula, porque existe um divisor de águas aí, né? Tipo, tu ser atleta, tu ser aluno e tu dar aula. Porque o cara acha, eu treino há um tempão, mas só eu pegar assumir uma turma que eu vou saber dar aula. Não, é totalmente diferente. Tu ter a didática, tu saber ensinar, tu elaborar teu treino, tu tá lidando com pessoas. Tem um cara que é mais chato, tem um cara que é mais elétrico, tem um cara que é mais tímido. Então tu tem que saber abordar todo mundo e conseguir passar o teu conhecimento. E quando eu comecei a dar aula, senti um pouco de dificuldade. Eu já sabia lidar um pouco bem com pessoas, porque nesses 8 anos de exército eu dei muitas instruções lá dentro sobre tipo, até mesmo de defesa, assim, de luta, e sobre a minha especialização lá dentro, né, que era mecânico de armamento. Então essa parte didática em falar em público e coisa e tal, eu já tinha bem desenvolvida. Mas eu senti dificuldade, daí eu pensei assim, no Muay Thai, eu pensei, treino há tanto tempo e parece que eu não sei o que eu vou dar na minha aula, porque parece que está repetitivo. E daí eu conversei com o meu primeiro professor, o professor Jonas Bragança, e eu falei, Jonas, hoje a gente é amigo, ele me conhece desde criança, né? Claro. Mais do que um mestre, é um grande amigo, um irmão para mim hoje. E a gente conversa quase todo dia. Daí eu falei para ele, Jonas, me dá uma luz, cara, eu tô dando aula aqui e parece que não sei mais o que eu passo, já passei tudo e vai ficar repetitivo. E ele me falou exatamente isso aí.
Cara, mas é isso, não tem segredo. Muay Thai é repetição, tem que repetir. Exatamente. Tem que dar 1000 chutes pra ficar um E, chute bom. e depois que tu pega essa linha divisória, William, só vai, porque tu começa, digamos assim, a deixar de pensar que tu precisa, assim, de uma variação muito maluca ou uma novidade muito diferente, né? E uma outra coisa, aqui eu tô pegando muito no pé de aluno novo, porque é o grau de comparação. O cara que tá muito avançado, ele já tá meio mapeado por vocês, por nós e tal, né? Mas uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, né? O respeito que tu tem que ter quando tu puxa aparador é igual a quando tu tá batendo, né? Então isso é uma coisa que me pega muito, às vezes assim, o cara não puxou bem um aparador porque ele é aluno novo, ok. Pô, mas daí na hora de bater o cara parece o Van Damme. Então assim, é saber que quando tu tá segurando o aparador, tu tem que também dar o mesmo grau de atenção, segurar firme, retribuir, né? Às vezes tu tá ali puxando e o cara tá igual um leão batendo ali, daí daí trocou o equipamento, ele vai ter que segurar pra ti, daí ele segura sem saco ali e acaba atrapalhando o teu treino, né? Infelizmente tem alunos assim, né? Mas é claro. Eu vejo, chama atenção, é claro que é muito também do cara, às vezes, novo e não tá percebendo, né? Só que o que eu quero fazer? Eu quero direcionar esse podcast, às vezes, para quem não conhece Muay Thai ainda, ou que tá a fim de fazer, e ao ouvir o cara, opa, eu não posso ser assim. Quando eu puxar o aparador, eu vou ter que respeitar o colega também, né? Pra fazer o treino dos dois render, né? E aí tu me falou um negócio que eu achei interessante no começo, que também é a minha experiência, por mais que eu tenha começado muito mais tarde, tu sabe a minha história, né? Deixei de ser sedentário já mais velho, né? E que é a questão de ter se inspirado em filmes, por exemplo, né? Que eu achei muito legal, porque é a minha história também. Eu cresci vendo os filmes do Van Damme. Até esses dias eu tava vendo um desses canais que comentam filmes no YouTube, o cara vê assim, mas a atuação do Van Damme não era muito boa como ator. Eu falei, cara, o cara tá num filme de arte marcial, velho. Né? Quem gosta de arte marcial e olha aquilo, é um dos melhores filmes já feitos. O Grande Dragão Branco, Kickboxer. Tu não tá avaliando o cara tecnicamente como ator em outras coisas. Tu tem que olhar com esse olhar de arte marcial da luta, né? E aí me remete também a quando eu vou treinar uma outra questão, né, William, que é o respeito ao tatame, o respeito ao praged. É interessante. Eu tô te dando essa bola quicando justamente para que tu comente, né? Então, hoje em dia, o Khaled, infelizmente isso vem se perdendo ao longo dos anos. Eu vejo hoje uma realidade bem diferente de quando eu comecei. Nossa, a gente olhava pro professor assim, até meio de cabeça baixa, assim, com medo. E pelos mais graduados. Medo, eu digo em forma de respeito, assim, não que ele fosse fazer algo com a gente, sim, claro. Meio ressabiado, assim. E hoje, como tem dois lados, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Como ficou muito comercial a arte marcial, não só Muay Thai, todas, tipo, muita gente fazendo, influencer fazendo, e tipo, tá na moda treinar luta, muita gente tá treinando. Como ficou muito comercial, as pessoas estão deixando meio de lado essa parte da hierarquia, do respeito, da disciplina. Muita gente pensa assim, eu tô pagando, o professor ali ele tá ali para me servir, eu tô pagando ele, então não tem muito o que respeitar. Respeito normal de qualquer pessoa, mas ele é um funcionário, entre aspas, assim, tá prestando serviço para mim. Não tá errado, né? Ele tá pagando ali, ele merece realmente que seja prestado serviço, mas acaba que foge um pouco dessa parte da arte marcial. Esses tempos eu até vi um corte do Rangel Farias lá, Rangel. Sim. E eu até compartilhei que eu achei exatamente isso. O que ele falou é verdade. Antigamente, se o cara chegasse na academia e visse o professor com uma vassoura varrendo o tatame, meu Deus, dava briga pra ver quem ia pegar a vassoura pra varrer no lugar dele. É inadmissível tu deixar o professor varrer o tatame. E hoje já teve vezes de acontecer comigo, de eu estar varrendo o tatame e passar aluno por mim e falar assim, varre bem limpinho. Sim, claro, tom de brincadeira. Brincadeira. Assim, mas, é sacanagem, tá ligado? Uma coisa que nunca na minha vida aconteceria de eu falar pra um professor meu. Mas... E vocês também vêm do exército, né? E eu sempre, quando rola alguma coisa na academia, eu fico pensando assim, mas eles também têm a veia do exército, então isso deve pegar, assim, no dobro ainda, né? Eu sou um cara que eu era meio odiado lá no exército pelos recrutas, porque eu sempre fui assim, linha dura de fazer, obedecer e cumprir o que tinha que ser feito.
Muito. Mano, eles me odiavam lá, mas hoje quando me encontram na rua, me chamam de Cabo ainda, né? Pela época. Sim. Cabo, não sei o que, vem, abraça, aperta a mão, Uhum. ri da época que passaram, assim, né? Boas lembranças. Então, quando eu vejo, tipo assim, principalmente a gurizada mais nova, assim, né? E se eu chegar ali e pedir para 2 alunos novos, pega a vassoura ali, me ajuda a varre comigo, já vão achar meio uma ofensa, uma humilhação. Não, isso, né? e uma das coisas que me chama atenção, isso eu até já falei pra ti um tempo atrás aí, que me chama atenção, por exemplo, ó, o professor dá uma puxadinha de orelha e o carinha fica brabinho. Exatamente. Cara, daí eu até, tu falou alguma coisa, daí depois tu chegou pra mim e falou assim, ô Khaled, não, ali eu te dei. Aí eu falei assim, William, eu sou da época do Van Damme, cara. Se o mestre fala alguma coisa pra mim, tu não te preocupa, cara, isso aí pra mim tá tranquilo, mas dá pra ver que tem gente que se altera às vezes, claro, né? com certeza. Tipo assim, ó, uma coisa que eu sou muito chato é cumprimento de horário. Inclusive, hoje te peço desculpa por chegar atrasado. Né? Não, mas normal, foi o trânsito, tudo certo. Isso não é comum da minha parte. Eu sou cumpridor de horário. E me incomoda, tipo assim, ó, claro, todo mundo pode chegar atrasado no treino. Ainda mais na nossa cidade aqui, que sabe como é que é o trânsito. Exato. Por exemplo, o treino das 7 horas da noite e, o trânsito tá caótico. Então acontece da pessoa chegar um pouco atrasada. Mas trabalho também. Mas às vezes pega sempre a mesma pessoa e chega sempre atrasada. Tipo, uma coisa é tu chegar atrasado e já ir entrando, tu vê que a pessoa tá querendo desenvolver as coisas rápido ali. Outra, tu vê a pessoa chegar 5, 10 minutos atrasado, se arrastando, com cara de sensato. E outra, né? A linha com o professor também, porque eu sei que a gente sempre tem as exceções, né? Professor, olha só, eu não consigo chegar às 7 horas, por causa do meu trabalho, até eu chegar até aqui. Tem problema eu chegar uns 5 minutinhos atrasado, mas eu venho, eu faço rapidinho ali, a hora que o pessoal terminar o aquecimento eu já vou estar pronto. Não, ok, tranquilo, vou entender. Agora sempre a mesma figurinha, chegando atrasado, se arrastando, sem justificativa nenhuma, e capaz de tu perguntar e a pessoa ainda ficar brava. Daí não, né? Já aconteceu, né? Já aconteceu, deu conversar com o aluno, falar, olha só, cuida aí pro horário e tal, porque daí além de chegar atrasado, prejudicava o treino dos outros, né? Porque chegava atrasado, a galera terminava o aquecimento e ainda a pessoa ainda não estava pronta para treinar ainda. Daí a gente treina em dupla, acaba a tua dupla fica esperando, né? Exato. E uma das questões que me chama a atenção no Muay Thai, até pra gente já partir pro encerramento, William, que, por exemplo, assim, ó, quando eu comecei e para agora, tem um aspecto que para mim é muito simbólico e onde eu vou eu falo isso, né? Que, por exemplo, no sparring, que é como se fosse aí, só para resumir, né? A explicação é maior, mas vamos supor uma simulação da luta, para quem não conhece, né? Nos primeiros que eu fiz, parecia um caus completo. Eu falei, nem pensar, né? Gente, o que é isso aqui? É tipo uma coisa que tu se atira e vai e tenta sobreviver. Com o passar do tempo, tu começa a conseguir raciocinar no meio de uma luta. É isso. E isso me chamou muito a atenção, porque tu pode fazer um paralelo disso com a vida, né? Porque eu trabalho em escritório e tal, né? Tenho uma função de gerência. E o que isso me ajudou foi incrível, porque... Tu consegue pensar numa situação de caos, né? Tipo assim, tu toma um soco, né? O cara meio despreparado, o iniciante ali, vai achar que aquilo é o fim do mundo. Porque, meu Deus, como é que eu tomei o soco? E à medida que tu vai evoluindo, tu diz, opa, esse cara, o direto dele é bom, hein? O que que eu vou ter que fazer pra sair desse direto? Contra-golpe, quando ele lançar. E essa questão, então, o Muay Thai, na minha visão, e eu quero ouvir um pouco de ti sobre isso, ele não é só para saúde, né? Ele é um desenvolvimento como ser humano, como pessoa, porque daí, cara, o que é um e-mail mal criado perto de um soco na cara, entende? Então, o que tu faz na vida, ele acaba conseguindo trazer um paralelo muito interessante, né? Tu tá disposto, ele te prepara, eu sempre falo, o Muay Thai, ele te prepara, claro, se tu quer ser atleta, vai te preparar fisicamente, vai te deixar com um corpo legal, vai te dar todo esse preparo necessário, mas mais importante de tudo, ele te prepara para a vida, porque tu aprende dia após dia, treino após treino, a se superar a ti mesmo, e se tu consegue, se preparar para uma luta, tá bem fisicamente, superar teus próprios limites, chegar ao ponto de, no sparring, tu conseguir raciocinar, trocar porrada legal, ou mesmo subir no ringue, tu enfrentar aquilo ali,
as outras coisas acabam ficando pequenas, entendeu? Então tu consegue passar te ajuda a vencer muitos outros obstáculos da tua vida, entendeu? Eu digo isso por mim, me ajudou muito. Eu, quando era mais jovem, tipo, era tímido, tinha medo das coisas, assim, e muitos bloqueios mentais também, e a parte da luta me ajudou muito. A primeira vez que eu competi, eu pensei que eu ia morrer, assim, ó, eu treinei pra caramba, chegou em cima do ringue e eu congelei, não conseguia fazer nada, parecia uma visão de túnel, assim, ó, só vi um cara vindo pra cima de mim e foi o caos. O começo é muito caótico, nossa. Caótico. E naquela época a gente não se preparava também como hoje, então é horrível. E conforme foi passando as lutas, pegando experiência, até o ponto de tu chegar em cima do ringue e tá tipo como se tu estivesse no sparring. Tu consegue pensar, tu consegue enxergar, tu consegue ver. E isso é muito bom, porque tu pensa assim, pô, eu consegui superar isso, eu consegui desbloquear isso. O que é aquele probleminha ali que eu tenho que resolver? O que é, tem que conversar com aquela pessoa ali, sei que vai ser um assunto chato e tal, mas, pô, vou resolver. Entendeu? Tu consegue estar mais disposto e estar melhor preparado para resolver qualquer outra situação da tua vida. O depoimento que eu tenho para dar para os nossos ouvintes é que, assim, eu não sou atleta, eu sou aluno, assim, mais comercial, mas, cara, revolucionou a minha vida. O Muay Thai revoluciona a vida. E hoje, o Khaled, eu tenho como missão para mim a parte do Muay Thai, não só em formar atletas. Claro, formar atletas é muito legal, é massa tu pegar um cara novato ali e levar ele até em cima do ringue. Mas eu acho muito mais gratificante pegar, tipo, pessoas como tu era, um cara sedentário que não praticava nenhuma atividade física, conseguir te incluir na nossa arte e hoje tu tá aí dando depoimento de que mudou tua vida, que melhorou em todos os aspectos da tua vida. Exato. Tá ligado? Então pra mim é uma coisa muito mais legal, mais gratificante do que formar vários atletas, que é legal também, mas eu gosto muito mais de estar mostrando que o Muay Thai pode, às vezes, salvar a vida das pessoas. Às vezes não. A pessoa que entra e gosta vai salvar a tua vida. E fica salva, vai mudar sem a tua dúvida. vida. E, William, assim, ó, foi um prazer imenso te receber. Eu acho que depois dessa conversa, se a gente conseguir converter um aluno para começar Muay Thai, nem que seja de outra região do país, claro, nem que não seja na WM, mas a gente já vai ter feito a nossa tarefa, com certeza, né? Muito obrigado. Fico muito contente pelo convite e quando quiser chamar de novo, estamos aí. Nossa, com certeza. Essa conversa foi tão boa que passou muito rápido, mas teremos outras oportunidades. E este foi mais um episódio do Ideia Pod, que nesta oportunidade recebeu o William Silveira, professor de Muay Thai e sócio da WM Brothers Thai. Grande abraço.